bom anotar, né? Aqui, ó. Cuidado. Não, agora não, agora vai ser depois. Vamos iniciar, meus irmãos, fazer uma oração, mais uma. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, na Tua santa presença, pedimos a Deus a Tua orientação, pedimos, Senhor, a Tua sabedoria, ó Deus, para podermos fazer as coisas conforme o Senhor tem nos ensinado pela Tua palavra, para que possamos fazer todas as coisas, buscando agradar a Tua santa vontade, Senhor. Fala conosco, Senhor, nesta manhã, pela Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a entender melhor, Senhor, como Te servir, ó Pai, como trabalhar na Tua obra de uma forma que o Senhor se agrade, ó Pai. Seja conosco, tem misericórdia de nós, Senhor, nós somos tão falhos, nós cometemos tantos erros, ó Deus. Precisamos, ó Senhor, da Tua graça, Tua misericórdia, precisamos da Tua capacitação, Senhor, e que o Senhor nos ajude a perseverar, ó Pai. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus, para a Tua glória. Amém, Senhor. Vamos cantar o hino número 62. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é ar ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome tão precioso, traz ao coração. Senhor, Jesus aceito, terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável, é Jesus, amado Deus, Deus Rei, Senhor eterno, tu amarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Amém. Pode sentar, irmãos. Amém, meus irmãos, que de fato
a nossa esperança de futuro não esteja nesse mundo, né? Nem nas coisas que esse mundo tem para nos oferecer. Esse mundo jaz no maligno, né? Ele está sob o controle de Satanás, e a arma mais poderosa dele, ou talvez poderíamos dizer, a função principal dele é enganar as pessoas criadas à semelhança de Deus, mas principalmente enganar aqueles a quem Deus resgatou através da obra de Cristo. Então nós temos que estar de fato atentos, levando sempre o nome de Jesus, o nosso Salvador. Ele é a nossa segurança, é a nossa defesa. Queria falar um pouco hoje sobre membresia, já que essa é a nossa primeira assembleia oficial, depois de muito tempo sem assembleias, depois de muito tempo sem registrar fatos que têm ocorrido nessa igreja. A ideia de um livro de ata, ela tem pelo menos duas funções, e uma delas é registrar a história da igreja, as decisões da igreja, decisões importantes, de forma que nós possamos consultar futuramente e o motivo, né, da decisão, a participação da igreja, para que a gente não venha a cometer os mesmos erros sempre, né, mas que nós possamos olhar nos registros e ver por onde a igreja já passou e o que Deus fez por ela, né. E um outro também bastante importante é porque nós somos uma pessoa jurídica. A igreja é uma pessoa jurídica que tem CNPJ. Ela precisa estar de acordo com a lei do nosso país, que exige que as igrejas tenham alguns procedimentos fundamentais, como toda empresa, como toda pessoa jurídica tem. Então nós temos que ter um livro de ata para registrar decisões e eventos que ocorrem na igreja. Mas ser um membro de igreja, nós temos que ver primeiramente a questão espiritual, a importância que a Bíblia traz para alguém que é membro da igreja local, porque nós, todos os que fomos transformados pela palavra de Deus, fomos limpos e lavados pelo sangue do Senhor Jesus, fazemos parte da igreja invisível, mas nós temos uma igreja local e nós temos então alguns compromissos, deveres que a Bíblia nos traz. E eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias em Romanos, capítulo 12. Vamos meditar um pouco esse ensino do apóstolo Paulo, que aprendeu de Cristo e recebeu por Cristo esse ministério. Romanos capítulo 12, do versículo 1 ao 8. Nos traz algumas instruções sobre a igreja local. Então Paulo traz aqui uma saudação no versículo 1, o nosso foco está do versículo 3 ao 8, mas é importante nós considerarmos alguns pontos, né, que precedem as orientações a seguir, do 13, aliás, do 2 em diante, né. O apóstolo Paulo, ele começa então no versículo 1, trazendo aqui um pedido, né? Capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Nós temos aqui o apóstolo Paulo,
Nós temos o versículo 3, ele vai falar sobre o que ele recebeu graciosamente da parte de Deus, mas há no primeiro versículo um pedido. Há nesse primeiro início desse capítulo aqui uma espécie de conselho do apóstolo Paulo, contando com a misericórdia de Deus, que nós possamos entender que o nosso corpo é algo que nós podemos, nossa vida como um todo, é algo que nós podemos oferecer a Deus, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é o culto que Deus espera de nós, um culto racional. Segue no versículo 2 dizendo: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para que o crente está neste mundo? Por que não foi ainda levado, e por que não estamos já com Deus, desfrutando da santidade, da glória dEle, desfrutando de um lugar que Ele preparou para os seus filhos? Por que nós não estamos já desfrutando dessa comunhão santa? Nós estamos aqui, nós temos missões que Deus encarregou à igreja, Deus encarregou a cada pessoa, a cada membro, que nós possamos oferecer um culto a Deus, entendendo que isso é algo que é oferecido a Deus e não para nós mesmos. O culto não é para nós, o culto é para Deus. Por isso que nós temos batalhado e nos empenhado em tirar da igreja coisas que, na verdade, são ditas que são oferecidas para Deus. Se Deus quiser, hoje nós vamos examinar um pouquinho lá em Isaías 48, né? Deus falando de um povo que eles se dizem povo de Deus, eles dizem que estão fazendo as coisas para Deus, mas na verdade eles não estão fazendo para si mesmos. Então estamos aqui e nós temos que oferecer a Deus um culto racional, um culto que faça sentido, que nós entendemos para quem nós estamos fazendo, por que estamos fazendo, e nós não devemos buscar os moldes. Israel fez muito isso. Israel olhava para a maneira como as pessoas à sua volta, os povos vizinhos, circunvizinhos, a maneira como eles cultuavam aos seus deuses, a maneira como eles procediam na adoração, e por vezes Israel traz isso para dentro do culto de adoração a Deus, e por vezes Deus tem que mandar os profetas para dizer: vocês estão fazendo do jeito errado. Não. Isso tem acontecido nos nossos dias. Isso não é uma novidade ou uma exclusividade do nosso tempo. Desde que a igreja ela é iniciada, desde que Cristo vem ao mundo e estabelece ali, coloca os fundamentos, desde o Pentecostes, quando vem o Espírito Santo, a igreja ela tem um crescimento agradável de ver. Mas na sequência, ou durante esse processo de crescimento, tem Ananias e Safira, tem Simão o Mago, tem uma série de pessoas que ingressam na igreja e eles acabam por tentar contaminar ou perverter a igreja, e isso só tende a crescer, porque é o joio crescendo junto com o trigo, e Deus disse que não deve ser tirado, eles devem continuar crescendo juntos. Mas se nós não nos tornarmos iguais ao padrão do mundo na adoração, no nosso culto racional, mas pelo contrário, conforme meditarmos e conhecermos a palavra, nós somos transformados pela renovação da nossa mente, então nós seremos capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E há um entendimento errado aqui, por vezes, que é ensinado na maioria, infelizmente, na maioria das igrejas aí afora, que a vontade de Deus é fazer a minha vontade. Que a vontade boa, perfeita e agradável de Deus
é fazer aquilo que o meu coração quer. Esse entendimento é totalmente contrário ao que esse texto, na verdade, traz. Experimentar e comprovar essa vontade tão maravilhosa significa nós sermos capazes de entender o plano de Deus, o que Ele quer para nós, e podemos ter o privilégio de atender a essa vontade. Nós, sem a obra de Cristo em nossas vidas, somos incapazes de trabalhar para Deus. Já parou para pensar nisso? Se Deus não tivesse me transformado, se Ele não tivesse modificado o meu interior, transformado um coração de pedra em um coração de carne, eu seria incapaz de trabalhar para Ele. Então eu só posso trabalhar para Deus, porque primeiro Ele me capacitou para isso. Assim como eu não posso amar a Deus sem que primeiro Ele me amasse e me capacitasse a amá-lo. Então trabalhar para Deus é desfrutar dessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O homem foi criado para adorar a Deus. O homem foi criado para trabalhar para Deus. Desde que Deus cria Adão, Ele fala: cuida do jardim, cuida dos animais, administra. Mas então o homem cai, ele se torna incapaz, ele se torna inútil. Mas se nós, irmãos, como filhos de Deus, como servos de Deus, queremos, apesar das nossas limitações, apesar das nossas fraquezas, se nós queremos trabalhar, se nós queremos agradar a Deus, trabalhando para Ele, nós precisamos entender que isso é um privilégio para nós, não para Deus. Há pessoas que pensam que Deus é privilegiado por nós trabalharmos para Ele. Nós não acrescentamos um grãozinho de poeira a mais em Deus, por sermos totalmente dedicados a Deus. Mas nós somos muito abençoados, enormemente abençoados, ainda que passemos por tribulações, por lutas, por escassez, por perseguições, por transtornos, por enfermidades, ainda que tudo de ruim nos aconteça nesse mundo, se nós somos chamados por Deus, capacitados por Deus e trabalhamos na sua obra, nós somos beneficiados com isso. Nós somos. Isso é um privilégio. Só que o mundo que tenta manipular a nossa mente, e que nós estudamos no domingo passado, essa Babilônia, que tenta nos encantar com as suas ilusões, que tenta nos seduzir, dizendo que o culto deles é melhor, os deuses deles são melhores. Essa Babilônia atual tenta de toda forma fazer com que a igreja seja levada à forma de cultuar deles. Existe uma forma pelo mundo, criada pelo mundo, instruída por Satanás, para fazer com que as pessoas pensem que estão adorando a Deus, e estão adorando a Deus à sua maneira, como se isso fosse permitido ou autorizado pela Bíblia, mas não é assim que funciona. Deus dá as diretrizes de como Ele quer ser adorado. Nós vimos relatos de os próprios filhos de Arão, que tentaram adorar a Deus à sua maneira, e isso custou a vida deles. Nós temos o filho do sacerdote Eli, que tentaram a sua maneira oferecer ofertas, buscando o interesse deles, pegando a gordura, o melhor da carne para eles, e não só eles perderam a sua vida, como o próprio pai perdeu a vida. Então não se trata de adorar a Deus à minha maneira, ou a maneira que o mundo diz ou instrui que deve ser.
Existe uma maneira de adorar que é agradável a Deus. Essa maneira é a maneira racional. Nós temos que entender que o nosso lugar diante de Deus é servo. Somos trabalhadores de Deus. Isso não é um peso. Não deveria ser, pelo menos. Se nós entendêssemos, tivéssemos maturidade suficiente para entender que é um privilégio trabalhar para Deus, nós não seríamos tão reclamões. Nós não faríamos a obra de Deus com tanto pesar. Nós não olharíamos para os irmãos do lado e falar, ele não está fazendo. Porque eu entenderia que o importante é que eu seja aprovado por Deus, e não pelo coleguinha que está do lado, não por aqueles que não estão fazendo ou nada estão fazendo. O nosso alvo, o nosso desejo de filhos que querem ser aprovados deve ser olhar para o Pai e ver no olhar dele um olhar de aprovação. Você está fazendo do jeito que eu quero que você faça. Parabéns, muito bem, servo bom e fiel. Por que eu estou trazendo essa introdução aqui, né? A partir do versículo 3, o apóstolo Paulo vai dizer que ele recebeu uma graça da parte de Deus. O versículo 3 fala, por isso, pela graça que me foi dada. E aqui Paulo não está, muitas vezes, por vezes, a graça, ela está atrelada à salvação. É a graça maior, é a graça maravilhosa, a graça de Deus que nós recebemos, que é a salvação em Cristo Jesus. Mas dentro do contexto, dentro do contexto, tanto da epístola de Romanos, quanto da história de Paulo, e desse que nós estamos tratando, Paulo está falando do ministério dele. Ele recebeu a graça de ser ministro do Evangelho aos gentios. E ele fala, isso é uma graça, é um favor que eu não mereço. E alguém poderia dizer, mas um título desse quem não queria, né? Ser um ministro de Cristo. Só que esse título não traz para Paulo conforto humano. Esse título não traz para Paulo um glamour. E nem Paulo está buscando isso. Ele entendeu que ele é um servo. Quando as pessoas tentam adorá-lo, ele rasga suas vestes num sinal o rasgar de veste está no sentido de humilhação, de uma auto-humilhação, muito por vezes de arrependimento, mas aí Paulo está mostrando, eu não sou digno de ser adorado, não é para vocês reconhecerem esse ministério como algo que eu agregue valor a isso, isso é uma graça que eu recebi de Deus. Então, que primeiramente nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que o ministério que Deus nos dá é uma graça, é algo que não é uma imposição pesada, isso é um fardo para eu carregar, mas é um privilégio. Vejo quando nós vemos empresas grandes, renomadas, né, empresas internacionais, né, me fugiu o nome aqui, né? Multinacional, isso, empresas multinacionais, onde o funcionário lá, ele tem benefícios. Hoje em dia isso caiu um pouco de moda, mas era legal você ter um uniforme daquela empresa, ou um crachá, né? Pessoas que saem para almoçar dessas empresas, nem fazem questão de tirar o crachá, deixa estampado lá no peito, porque aí a empresa é de renome, né? A empresa assim você fala assim, nossa, eu sou privilegiado, porque eu trabalho nessa empresa. E às vezes a pessoa trabalha numa empresa que ela é mal falada, né? Paga mal, atrasa o pagamento, está envolvida em escândalos, e a pessoa então às vezes ela tem um uniforme, ela até troca de roupa no vestiário antes de sair para almoçar, que é para não passar vergonha, né? Esconde o crachá ali, é um agente secreto, né? Procura, se tem uma porta dos fundos para sair, ele sai por lá. Como eu me encaixo nessa grande empresa, nesse grande empreendimento de Deus, da qual eu sou um trabalhador dele, um funcionário dele? Eu saio pela porta da frente, eu visto a armadura de Deus, que é o uniforme de trabalho meu,
eu faço questão de destacar esse crachá dessa empresa, eu tenho orgulho de carregar isso, né? Se pudesse, no caso da ilustração da empresa lá, eu nem recebia salário, porque tem tantos benefícios de trabalhar naquela empresa, que isso já seria suficiente, mas nesse grande empreendimento de Deus, pelo qual eu trabalho, os benefícios são tantos, que eu nem mereceria o que a Bíblia chama de galardão. Deus vai recompensar cada um dos seus servos. Mais do que servos, somos chamados, foi nos dado o direito de ser chamado filhos de Deus. São tantos benefícios, Ele cuida de nós, Ele nos guarda. Nós estamos sobre a mão poderosa dEle, nos guardando, nos protegendo, nos provendo tudo que nós precisamos, nos dando tantas coisas. Trabalhar para Deus, nós deveríamos entender que é um privilégio. Como é possível que nós venhamos para a igreja e falamos assim, está pesado isso aqui, eu acho que não está valendo a pena, será que eu não deveria focar mais nos meus objetivos, de perspectiva de futuro, estudar mais, fazer mais hora extra, buscar mais recursos financeiros para minha família, e a igreja, quando tiver um tempinho, então eu vou dedicar tempo para isso, mas agora eu preciso correr atrás das coisas que são do meu interesse, que são importantes para mim. Mas olha, Deus é tão misericordioso, e o apóstolo Paulo fala isso, né? Pela misericórdia de Deus, versículo 1, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus. Deus é tão misericordioso que, apesar de nós não enxergarmos o privilégio de trabalhar nesse empreendimento dele, essa grande obra que ele tão engenhosamente arquitetou e planejou e nos incluiu, apesar de nós termos esse privilégio e nós desprezarmos por vezes esse privilégio, ainda assim, Ele é misericordioso conosco. O apóstolo Paulo, ele reconhece que esse ministério que foi dado a ele é uma graça. Isso agrega a Paulo, por parte de Cristo, uma autoridade. Ele é ministro do Evangelho aos gentios, ele tem autoridade de Cristo para ensinar com um tom, um peso de mandamento. No versículo 1 ele roga, é um pedido. No versículo 3 ele ordena. Aqui é um eu lhes digo. Pela graça que me foi dada, eu digo a todos vocês. Aqui é uma instrução com peso de ordenança, mas não baseada num valor que Paulo tenha por si mesmo, mas por uma autoridade que foi dada a ele pelo próprio Senhor Jesus. Então ele vai seguir aqui algumas orientações para a igreja. Cada um. Não a igreja como um grupo, não a igreja como a denominação, Igreja Batista em Calmon Viana, mas para cada pessoa, cada um de nós, desde o que está à frente, dirigindo, conduzindo, até o que humanamente poderíamos considerar o menor, ou o cargo menor na igreja, se é que isso pode ser categorizado dessa forma. Qual que é aqui a instrução de Paulo? Qual que é aqui a orientação de Paulo? Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. E, infelizmente, isso é algo que acontece muito
nas igrejas. E se Paulo está dando essa instrução, é porque lá também, na igreja em Roma, isso estava acontecendo. Esse veneno que penetra dentro das igrejas por meio dos trabalhadores da obra de Deus é algo que deve ser combatido. Nós devemos olhar para nós mesmos e falar: eu tenho sim um valor. Porque tem pessoas também que vai no extremo, né? Eu não sou nada, eu sou um lixo, eu sou... e vai usando até alguns termos bíblicos, né? Eu sou um servo inútil, eu não presto para nada, eu não sou digno, eu não isso, eu não aquilo, e ele, por não enxergar o valor que é agregado a ele, como Paulo faz aqui, essa graça que me foi dada, acaba de fato sendo inútil para a igreja no sentido prático. Ele se humilha tanto, ele se despreza tanto, ele não reconhece nada, ele despreza inclusive os dons que Deus deu a ele, e faz como aquele que recebeu um talento, e em vez dele investir aquele dom, ele enterra, porque ele entende que ele é tão pequeno, que ele não pode servir na obra de Deus, não dá para ele trabalhar para Deus. É como se ele estivesse dizendo: Deus não me capacitou. Deus deu dom lá para Augusto Nicodemos, Deus deu dom lá para Hernandes Dias Lopes, Deus deu dom lá para Marcos Granconato, ele deu dom para Piper, ele deu dom para John MacArthur, ele deu dom para todos esses grandes teólogos, Calvino, Lutero, mas para mim não deu nada. Não tem nada que eu possa fazer na obra de Deus, porque eu sou de fato realmente um ser desprezível. Deve haver um equilíbrio. Deve haver um equilíbrio. Eu nem posso pensar que eu sou o super crente. Se eu sair dessa igreja, e por incrível que pareça, isso acontece nas igrejas e aconteceu nessa também. De pessoas que saíram e falaram: ixi, essa igreja vai fechar. E ficou ali torcendo: fecha, 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 fecha. Cada impacto, cada membro que saía era um motivo de comemoração. Mas Deus tem mostrado e ensinado a todos, inclusive a mim, que o que sustenta a igreja não é dízimo, não é dinheiro. Essas coisas são necessárias na igreja, mas não é isso que sustenta a igreja. Não são os membros da igreja pelo seu potencial, o meio pelo qual a igreja subsiste. A igreja existe e está de pé, mesmo a igreja local existe e está de pé, porque quem sustenta essa igreja é o seu fundador. O alicerce da igreja é Cristo. Não pessoas, não dinheiro, não porque a pessoa é talentosa e tem algo. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado. Nós precisamos entender isso. Um crente maduro, ele tem isso em mente. Existe um valor. Eu tenho de fato utilidade. Mas eu sou útil. Eu posso trabalhar para Deus porque Ele me capacitou para isso. Nós vamos ver aqui mais para frente que Deus não capacitou todas as pessoas com todos os dons. Mas algum dom Ele me deu. E eu posso pegar esse dom e trabalhar com ele e multiplicar. Ou eu posso pegar esse dom, por mais que eu não seja empenhado nessa obra, pelo menos dar um jeito de trazer algum rendimento para esse dom que o Senhor Jesus aplica lá, que se coloca num banco, para pelo menos render juros. Ou eu posso pegar esse talento, esse dom, enterrar ele no chão e ser reprovado por Cristo no dia que eu for prestar contas a Ele. Eu preciso agregar um valor a isso. Eu preciso entender que essa graça que me foi dada tem um valor, mas eu não posso colocar ele acima do que ele realmente é, e eu nem posso desprezá-lo. Mas ao contrário, o apóstolo Paulo diz: tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Gosto tanto dessa palavra, moderação. Vocês não sabiam, né? Equilíbrio, moderação.
Gosto muito disso. Isso é muito necessário na nossa jornada, na nossa caminhada cristã. Nós temos que ter um conceito equilibrado. E a medida da fé também é um ponto que muitas pessoas distorcem. Não é que Deus dá uma quantidade de fé para cada um e eu vou crer de acordo com essa fé mística, do entendimento místico que Deus me deu. O meu equilíbrio deve ser de acordo com o conhecimento, o evangelho que foi me transmitido, o ensino bíblico ao qual eu me submeti para proceder. A Bíblia é a medida que diz, ela é a régua, ele é o parâmetro que mostra, ele é o espelho que me mostra, fala, você é isso. Então, nós temos que olhar para a Bíblia, para que ela nos diga o que nós somos. Nós não podemos nos autoavaliar de acordo com os nossos princípios, ou olhar para o mundo, a forma do mundo, e falar, de acordo com a forma do mundo eu tenho esse valor. De acordo com os meus princípios eu tenho este valor. Não, eu tenho que olhar para a Bíblia, para a palavra de Deus e falar, a Bíblia diz que eu tenho esse valor, nem de mais, nem de menos, é isso que eu valho. E isso é o ensino do apóstolo Paulo, um ensino com peso de ordenança. Por que isso? Porque nós temos que saber a nossa medida exata. Por que nós temos que saber exatamente qual é o nosso valor? Versículo 4 diz assim, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Versículo 5, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Existe um organismo, que nós poderíamos chamar de um mecanismo. Se nós fôssemos comparados a engrenagens, para que um relógio funcione perfeitamente, cada engrenagem tem um tamanho, uma medida e uma função. Se eu coloco uma engrenagem do tamanho errado no mecanismo do relógio, eu desestabilizo todo o relógio. Ele não vai funcionar direito. Se eu coloco num corpo humano o coração para fazer a função do rim, o corpo morre. Se eu colocar o estômago para fazer a função do pulmão, o corpo morre. Não funciona. É necessário que cada órgão do corpo esteja no seu devido lugar. Se eu tirar a mão e colocar no pé, e tirar o pé e colocar na mão, isso não faz o corpo morrer, mas isso desestabiliza o corpo. Então é necessário que cada um saiba exatamente, tenha um conceito equilibrado e um conceito acertado, racional, do que ele é e qual é a utilidade dele para a grande obra que Deus está realizando ainda. A igreja já não tem um formato, ela está em processo de construção. Há um tempo determinado por Deus onde Ele vai dizer, completou, ela está completa. E quando isso acontecer, Deus vai levar a sua igreja para si. É claro que há pontos escatológicos aí que vão divergir disso, né? Mas nós estamos tratando aqui de uma questão da construção da igreja e a nossa participação nessa construção. Nós somos ao mesmo tempo tijolos, nós somos ao mesmo tempo construtores, nós somos peça desse organismo e nós somos trabalhadores. Nós temos que acho que é bom encostar essa porta aqui, irmão, porque está difícil, a concorrência está grande ali. Por favor. Pegar o nome desse candidato aí para não votar nele. Feliz a irmã Maria da Hora que está com fone de ouvido ali, não consegue ouvir a perturbação, né? Tudo dá graças, né? Arrumar um fone para cada um aqui, para a gente conseguir. Então nós somos um corpo, esses membros do corpo não exercem todos a mesma função. O que acontece às vezes na igreja, principalmente quando tem equipe de louvor, e mais um motivo de nós
temporariamente agradecemos a Deus, ainda que eu deseje que Deus traga, né, pessoas para ajudar nessa área do louvor, mas o grupo de louvor precisa ter um cuidado nessa questão do orgulho, nessa questão de enxergar em si mais do que realmente eu sou. O grupo do louvor é um dos top 3 ali de problemas na igreja. Há pessoas que ficam tão vislumbradas, principalmente quando o louvor está muito bom, quando o louvor encaixa perfeitinho assim, e você sente que aquilo te aproxima de Deus, de uma forma assim, que você até esquece dos problemas do mundo. E as pessoas então entendem que grupo de louvor, você fazer parte do grupo de louvor é você ser mais santo, é você ser um levita, é você estar mais próximo de Deus. Isso acontece muito nas igrejas. E por vezes há pessoas que não recebeu esse dom, mas ele faz questão, ele quer porque quer fazer parte do grupo de louvor. Né, Lúcia? Isso dá um trabalho. Isso dá um trabalho. Porque quando você chega para a pessoa e fala assim, meu irmão ou minha irmã, você não recebeu esse dom. Vamos fazer um teste? Aí vai lá, faz o teste e tal. Está vendo? Olha, você não tem dom para isso. Mas há tantas coisas na obra de Deus que você pode trabalhar. Você pode evangelizar, você pode exercer uma capelania, você pode ajudar na administração da igreja, você pode ajudar na manutenção da igreja. Há tantas coisas valorosas que você poderia estar contribuindo na igreja. Por que você faz tanta questão de fazer uma coisa porque você não recebeu esse dom? Talvez na sua cabeça você cante bem ou você toque bem, mas consulta os especialistas, os que conhecem, os que receberam o dom, que você vai ver muito rapidamente que você não recebeu esse dom. E fica difícil, não? Então isso traz problema na igreja, porque a pessoa fala assim, eles se acham os bambambãs, só eles que sabem cantar, só eles que sabem tocar, né? O louvor é para Deus, não importa como você faz. Louvando a Deus de coração, Deus aceita. Claro, na sua casa, no banheiro da sua casa, no meio da rua, no seu trabalho, qualquer lugar que você louvar a Deus, louvando de coração, Deus aceita. Mas existe uma coisa chamada dom, e é isso que você deve usar na igreja. Há pessoas que têm o dom de ensinar, há pessoas que não têm. E há pessoas que quando começa a querer ensinar na igreja, mais atrapalha do que ajuda. E por vezes tem que estar sendo corrigida. Né? Então, nós temos dons diferentes. O apóstolo Paulo está sendo bem claro aqui. Nem todos exercem a mesma função, nem todos têm o mesmo dom. Quando nós vamos falar sobre membresia, e é esse o assunto de hoje, nós temos que saber ter maturidade para identificar isso. Temos que ter maturidade para identificar, será que esse é o meu dom? A primeira coisa que eu faço é me colocar diante de Deus, Senhor. Se eu estou sendo uma pessoa maluquinha, né? Se eu não estou pensando bem, se eu não estou tendo um conceito moderado a respeito de mim mesmo, se eu estou enxergando errado o dom que o Senhor me deu, me ajuda, abre a minha mente, o meu coração e me mostra, e aí eu posso sim pedir a revelação de Deus, né? Me revela, Senhor, qual é o dom que o Senhor me deu, porque eu não quero ser um trabalhador desajustado, eu não quero ser um atrapalhado na sua obra, eu quero ser alguém que ajuda, contribui para o crescimento da igreja local. Então a primeira consulta que nós fazemos é com Deus. Mas pode acontecer de alguém falar, Deus me revelou que o meu dom é cantar. E às vezes é a pessoa que tem menos noção da igreja sobre melodia, sobre ritmo, sobre tempo. Eu lembro que tivemos aqui um jovem, certa vez, e era filho do pastor, que iria tocar bateria. Mas a noção de tempo dele era igual a do Flash lá, dos Incríveis, né? Quando ele, no finalzinho do filme, do desenho, ele está tentando correr. Então os pais dele têm que falar para ele assim, corre mais, corre menos, segura aí, não vai mais. Então o tempo na música ficava oscilando, assim, entre mais rápido e mais lento e desajustado o tempo todo. E era difícil, como é que você vai falar com o filho do pastor que ele não tem noção de tempo na música?
Então, são coisas que nós precisamos consultar, então. Eu entendi que Deus falou que esse é o meu dom. Ok, vamos consultar, então, as pessoas, porque pode ser que você não entendeu bem o recado de Deus. Então, nós temos que ter, Paulo está trazendo isso aqui, olha, gente, nem todos têm a mesma função, nem todos têm o mesmo dom. E ele está trazendo a comparação do corpo, isso acontece no corpo. Versículo 5 ele fala, assim também em Cristo, nós que somos muitos, não somos um formigueiro, nós somos um corpo, e cada membro está ligado, e é interessante que ele fala aqui, não a Cristo, e cada membro está ligado uns aos outros, nós estamos ligados uns aos outros. Claro que nós estamos ligados a Cristo, que é o cabeça, mas Paulo está trazendo aqui assim, nós somos interdependentes. Essa ideia de falar assim, eu sou o crente Batman, né? Eu trabalho sozinho, não tem isso no meio cristão. O problema de fechar a porta é que eles vão achar que não está tendo culto aqui dentro, né? Quem é de Poá não vota nessa loira aí não, tá? Não tem o menor respeito pela... Deu até calor aqui, vou tirar a blusa. Ok, então nós somos interdependentes, dependemos uns dos outros. Quando nós somos unidos e trabalhamos juntos, o coração não sobrevive sozinho, o rim não sobrevive sozinho, o estômago não sobrevive sozinho, o fígado também não. O corpo, os órgãos, uns dependem dos outros para sobreviver. Se um para, todos são comprometidos, todos. Então, Paulo está falando aqui, e nós temos que servir, cada membro está ligado a todos os outros. E aí a ideia de desigrejado aqui já cai por terra. Não, eu sou crente, eu creio em Deus, mas igreja local é muito problemática. Eu faço parte da igreja invisível, a igreja universal, ou a igreja católica, né, que está distribuída sobre todo o planeta. E eu não vou em igreja, porque a igreja só dá dor de cabeça e problema. Então eu vou ser a igreja de Cristo na minha casa, e eu estou contente com isso, e eu estou ligado a mim mesmo como um órgão desse corpo, e eu sou o coração, eu sou o pulmão, eu sou o estômago, eu sou todos os órgãos. Vai na contramão daquilo que Paulo está trazendo aqui. Não, a igreja, cada um exerce uma função, e nós precisamos estar ligados uns aos outros. Versículo 6, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Os dons não são escolhas que nós fazemos. Eu quero ser cantor na igreja. Não, eu quero ser professor. Não, eu quero ser evangelista. Cansei de ser evangelista, agora eu quero ser missionário. Então, a graça... Cada um tem um dom de acordo com a graça que nos foi dada. O dom é gratuito. Hoje vai ser difícil, hein? Se alguém tem aí ele vai trabalhar aqui a questão dos dons. Agora Paulo vai trabalhar que existem uma diversidade de dons na igreja. Então, versículo 7. Ele fala, versículo 6, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada, e se alguém tem um dom de profetizar, que é o primeiro dom, aí nós temos um problema com a igreja chamada igreja carismática, onde eles entendem que ser profeta é ser um adivinho. A Bíblia não traz em nenhum momento que um versículo que diz claramente assim, olha, Deus não traz revelações além daquelas que já estão escritas.
Então, eu particularmente respeito alguns testemunhos que eu ouvi. Eu respeito. Essa é uma opinião minha, é um particular meu. Tem pessoas que são cessacionistas, que elas dizem assim, esses dons extraordinários, profecia, cura, línguas, enfim, ressurreição de mortos, algumas pessoas dizem, esses dons cessaram, acabou, não tem mais. São cessacionistas. Existe um outro extremo que são os continuistas, que dizem assim, não, esses dons tem, uma igreja que não tem, não acontece esses dons dentro dessa igreja, essa igreja está com problema. São os extremados, né? Fala assim, não, a igreja tem que ter dom de língua, tem que ter profeta, tem que ter cura, tem que ter, enfim, milagres extraordinários, porque senão essa igreja está doente. Eu procuro ser equilibrado nessa questão também. Eu entendo sim que ninguém pode dizer ao Espírito Santo, você não pode mais fazer isso. Esses dons foram dados pelo Espírito segundo o propósito dele. Ele tem uma missão nessa terra e ele dá os dons a quem ele quer para fazer o que ele quer. Não sou eu que controlo esses dons. É o Espírito Santo que controla. Então, se ele quiser não mais exercer isso na terra, é a decisão dele. Ok? Não é minha. Se ele quiser voltar a exercer, e eu falar assim, você não pode mais, acabou seu tempo, isso aí é ir além daquilo que eu devo entender, ou ter o conceito de mim mesmo. Então, há um entendimento dentro da doutrina reformada, que profecia aqui, tá? Não é no sentido de adivinho, mas era no sentido de mensageiro de Deus. O que o profeta, a grande maioria das vezes que os profetas iam falar com o povo de Israel, era quando o povo começava a se desviar. O povo começava a se afastar de Deus, começava a ir para a idolatria, para a prostituição, para as coisas erradas. Então Deus mandava o profeta, assim diz o Senhor, vocês estão fora da direção certa, vocês estão se afastando do caminho, voltem para o Senhor, se arrependam e se humilhem diante da presença de Deus. Essa, por vezes, a maioria das vezes era a missão do profeta. Poucas vezes o profeta trabalhava como um adivinho. Deus mandou falar que na sua vida vai acontecer assim, 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 assim. A maioria das vezes era o povo saindo fora da direção correta e ele precisava vir para a correção correta. E como acontecia então? O profeta que estava olhando, prestando atenção, o povo está desviando, vou lá falar alguma coisa para eles. Não, Deus olhava para o povo, via que o povo estava se desviando por muito longe do caminho, então mandava o profeta, vai lá e diz assim para o meu povo. Hoje nós temos a palavra de Deus escrita, e nós devemos, a medida da fé que nós recebemos é a palavra de Deus. Nós olhamos para a Bíblia, primeiramente, e fazemos uma autoanálise. Minha vida está certinha? Jesus fala, vai primeiro e tira a trave que tem no seu olho. Eu fiz isso? Eu reconheço que eu sou pecador, eu também sou tão pecador quanto aquele irmão que eu estou ali, vendo que está em pecado. Mas, eu preciso tratar a mim primeiro. Preciso dar uma ajeitada aqui na minha vida. E então, eu posso ir lá até aquele irmão e falar com ele. A base é a Bíblia. Então, Deus fala comigo através da Bíblia, eu faço uma autoanálise. Pela Bíblia, eu analiso o meu irmão, e eu devo ir até ele, e com o amor, tentar convencê-lo de que aquela direção que ele está caminhando está errada. Se ele atender, se ele me ouvir, a Bíblia fala, você ganhou o seu irmão. Então, o nosso entendimento de profeta aqui, nos dias atuais, o entendimento reformado de ter o dom de profetizar, é você poder ter um conhecimento bíblico tão grande, que você é capaz de se analisar a si mesmo, ter um entendimento, um conceito equilibrado de você mesmo, ao ponto de você poder então ir até um irmão e falar para ele, olha, o seu equilíbrio aí está comprometido, você precisa ajustar.
Poxa, pessoal legal, hein? Então, se você tem um dom de profetizar, se você tem um bom conhecimento bíblico, você realmente tem essa relação íntima com Deus, não porque isso é algo místico na sua vida, mas é porque você de fato estuda a Bíblia, de fato você é uma pessoa de oração, de fato você busca a vontade de Deus na palavra de Deus, ao ponto de você conseguir ter um equilíbrio sobre si mesmo, ao ponto de você conseguir enxergar, olhar para o outro irmão e ver que ele precisa de um ajuste com base no que Deus falou. Então você vai até aquele irmão, fala: meu irmão, olha, a Bíblia diz assim, 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 e isso está errado, você precisa corrigir, vamos orar, vamos juntos meditar na palavra de Deus. Se ele te ouvir, então foi bom, você exerceu o seu papel ali de profeta. Então, se o dom que você recebeu é de profecia, então use-o na proporção da sua fé, use-o na proporção da fé que você recebeu, da palavra de Deus. Não vai além disso, não fique inventando coisas, procura se ater se aquilo que você entendeu como revelação de Deus está estruturado na Bíblia, se a Bíblia aprova aquilo que você está indo falar. É interessante quando a profecia é boa, todo mundo aceita, né? Tem alguém doente e você chega lá e fala: olha, Deus me revelou que essa pessoa vai ser curada. Oh, glória a Deus, aleluia, Deus é bom, maravilhoso e tal. E se você chegar lá e fala assim: olha, irmão, Deus me revelou que essa pessoa vai morrer. Pronto. Você não é profeta não, você é um agente do diabo. Sai daqui, está amarrado em nome de Jesus, vai viver, vai ficar bom. Só que na maioria das vezes quando os profetas iam levar profecias, eram nesse tom: se vocês não se arrependerem, Deus vai pesar a mão sobre vocês. Olha, vocês já passaram do limite, como a gente está estudando agora em Isaías, vocês já extrapolaram todos os limites. Deus vai mandar a Babilônia para castigar vocês, para disciplinar vocês. Agora não tem mais jeito, não tem mais volta, não adianta se arrepender, vocês vão ser levados cativos pela Babilônia. Então por vezes os profetas levavam mensagens assim, e é por isso que eles eram tão odiados. Só que os profetas de hoje em dia querem ser amados, e é por isso que esses que se dizem profetas, eles na verdade, por vezes, não são. Eles estão, como lá Jeremias 23 diz, né? Eles falam: assim disse o Senhor, e Deus só fala assim: eu não falei nada, e eles estão falando que eu falei, né? Se vocês não leram ainda Jeremias 23, dá uma lida lá, interessante aquele texto. Então, para profetizar segundo a medida da fé, segundo o que Deus deixou escrito, segundo aquilo que Deus já nos ensinou. Segue o dom aqui, versículo 7, se o seu dom é servir, sirva. Se esse é o seu dom, qual que é o seu dom? Servir, né? Então, enfim, está uma área na igreja, está tendo uma necessidade, e você está ali, sobrando, posso ajudar, eu não sei exatamente como, eu não sei pintar, mas eu posso raspar uma parede. Nem para raspar a parede eu sou bom, eu cavo, faço buraco, mas eu posso varrer o chão e recolher aí. Vou sair para evangelizar, irmão, eu sou tímido para evangelizar, mas eu posso te fazer companhia, né? Eu posso estar ali do seu lado. Vai orar? Eu não sei orar, mas eu posso estar com você ali do seu lado, na oração. Eu sou tímido para orar, mas quando eu oro em silêncio, eu sou sincero diante de Deus, então eu vou orar para você, por você, ou com você em pensamento, né? Sempre há algo que eu posso fazer, e às vezes esse servir aqui é uma espécie de uma coisa, é um clínico geral, né? Eu posso estar sendo bênção em várias áreas na igreja. Então se o seu dom é servir, então sirva, não fique parado, sirva. Se o seu dom é ensinar, ensine. Eu tenho o dom de ensinar, mas eu quero cantar. Meu irmão, está errado, você recebeu o dom para ensinar, exerça esse dom, faça isso. Deus te deu esse dom não para você enterrar, Deus te deu esse dom para você multiplicar, para você render, para você dobrar.
Nós temos que ter, sabe, o culto racional. O apóstolo Paulo está trazendo ainda dentro desse conceito de racionalidade. Seja racional, faça um autoexame. Qual que é o dom que Deus me deu? Será que eu não estou buscando alguma coisa que vai além daquilo que me foi atribuído? Se o seu dom é dar ânimo, chegar para a pessoa que está ali derrubada, a pessoa que está triste, tem gente que tem esse dom, é alegre. É uma pessoa que está sempre para cima, está sempre animada, sempre empolgada, sempre feliz. E aí ele vê uma pessoa triste, meu irmão, o que é isso? Vamos lá, a luta é grande, a batalha, sabe, é pesada, mas olha, vale a pena. Nós somos servos do Deus Altíssimo, nosso general é Cristo, Ele está conosco, Ele nos fortalece, Ele nos capacita. Sai dessa, meu irmão, vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos sair para evangelizar, vamos cantar um louvor a Deus, vamos fazer isso que nós fomos chamados para fazer, fomos criados para fazer. Então, se o seu dom é dar ânimo, que assim faça. Há pessoas que têm um dom de contribuir. Se o seu dom é contribuir, que contribua generosamente. Há pessoas que trabalham muito. Às vezes são pessoas que têm responsabilidades muito grandes e demandam muito tempo da vida deles, mas são crentes fervorosos. Não são tio Patinhas, né? Não são aqueles gananciosos. De fato, às vezes o trabalho demanda, às vezes um empreendedor, um empresário, que a empresa demanda muito tempo dele. Então, se ele trabalha bastante, se ele tem um empreendimento que demanda muito dele, então, provavelmente, não necessariamente, não certamente, mas provavelmente, ele tem uma renda boa. Então, use o seu dinheiro, não para enriquecer a igreja, mas você pode ajudar pessoas que estão passando por dificuldade, passando por necessidade. Você pode contribuir na igreja, você pode, mas faça isso com generosidade, não faça com mesquinhez, porque é o dom que você recebeu. Tem pessoas na igreja, nós vimos no início da igreja, que tinham condições, tinham posse, e eles eram generosos ao contribuir, né? Vamos lá, acho que é Barnabé, né, se eu não me engano, que precede Ananias e Safira. É Barnabé? Que vende um terreno e vai lá e doa o dinheiro para a igreja. No capítulo seguinte aparece lá quem faz o bem, já é difícil lembrar o nome, né? Mas os que faz a bobagem, né? Que erra, a gente lembra bem. Ananias e Safira são aqueles que depois que vem o irmão vender o terreno e doar lá na igreja, no capítulo seguinte, vai lá Ananias e Safira, que bonitinho que ele fez, vamos fazer igual. Vende o terreno, separa uma parte e vai lá e fala assim, está aqui o dinheiro todo do terreno que nós vendemos. Está aqui. Pedro já havia sido avisado antecipadamente, eles estavam mentindo. Então foram mesquinhos. Está querendo exercer um dom que não recebeu, eles não receberam esse dom. Porque se eles tivessem recebido, eles não teriam feito do jeito que eles fizeram. Mas eles queriam imitar um dom que não era o deles. E tentaram enganar o Espírito Santo de Deus. Pagaram com a vida, né? Então, se o seu dom é contribuir, faça isso com generosidade. E também não é de entender aqui, irmãos, que é só para quem recebeu o dom de contribuir que vai contribuir, porque senão muita gente não vai contribuir. Paulo fala sobre a igreja, ela ser trazer ofertas, mas com alegria no coração, segundo as suas condições, né? Então, há outro texto que orienta que o crente deve sim contribuir com a igreja, mas isso é um assunto que a gente vai tratar mais para frente. Se o seu dom é exercer liderança, que exerça com zelo. E tem gente que quer ser líder e não tem esse dom, e aí vira uma bagunça na igreja, porque ser líder não é ser chefe. Chefe é o cara que tem poder para mandar. Se você não fizer, tchau, está demitido. Líder é aquela pessoa que ela consegue acompanhar o todo da sua equipe, e ela olha aquela situação e ela consegue persuadir aquelas pessoas a tomarem a decisão correta, ou agirem da forma correta. Ela mostra o caminho, ela lidera, indo na frente, sendo o exemplo. O chefe não precisa ser exemplo, ele só manda. Vai lá, você limpou mal, mas você não limpa, mas justamente eu estou aqui para dizer para você limpar. Se eu limpo, se eu não limpo, se eu limpo bem, se eu limpo mal, isso é um problema meu, eu sou seu chefe.
Chefe age dessa forma. O líder vai lá e fala assim, ó, tá vendo? Você não limpou direitinho aqui, ó. Você tem que, para limpar, você tem que fazer assim, ó. Aí faz assim, tá vendo como ficou? Saiu a mancha, tal. Então é assim que deve ser feito. O líder trabalha junto, o líder ele ensina com amor, ele convence, sendo o exemplo, indo na frente. Então faça isso com zelo. O zelo é o cuidado, sabe? A preocupação de que aquilo seja bem feito. Então, finalizando aqui, o último dom, ele traz aqui, se o seu dom é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Sabe o que acontece? Uma das críticas de Jesus aos fariseus é que eles davam esmolas e depois eles iam lá na frente e bradava para todo mundo que eles ajudaram, que eles fizeram isso, aquilo, expondo inclusive as pessoas que eles ajudaram. E o Senhor Jesus fala assim, eles já receberam. Eles já receberam, na verdade. Mas, se nós demonstramos misericórdia, se nós vemos algum irmão que está passando uma necessidade, está precisando de ajuda, nós devemos olhar aquilo e falar, que bom, que eu tenho condições de ajudar aquele irmão. Poderia ser eu naquela situação. Poderia ser eu passando necessidade, passando por um momento de tribulação. Mas Deus me deu condições de não só não estar passando por aquilo, mas de poder ajudar, dar um alívio para aquele irmão. E assim exercer o grande mandamento de Cristo, amar ao próximo como a mim mesmo. Se eu não quero estar passando aquela situação, com certeza aquele irmão também não quer. Então eu procurar exercer misericórdia. Essa palavra misericórdia, na sua interpretação literal, é a ideia de que a pessoa merecia aquela condenação ou aquela situação, mas ela é poupada daquilo. Talvez não fosse a melhor palavra para essa tradução aqui, porque a ideia de misericórdia aqui é a ideia de socorro, né? Uma ideia de ajuda, uma ideia de estender a mão, mas o sentido é esse. Então, se eu vou fazer isso, se eu vou socorrer, se eu vou amparar, se eu vou... E aí encaixa um pouquinho nesse sentido da misericórdia, porque às vezes é uma pessoa que eu olho e falo, ela não merece ser ajudada. Ela não merece que eu vou lá e tiro do meu para ajudar ela, para abençoar ela. Mas o texto fala, faça isso com alegria. Faz isso com ranço no coração, não, com ódio no coração. Faça com alegria, seja feliz. Né? Se é para você fazer e depois ficar jogando na cara, ou se para você fazer e depois ficar falando para todo mundo, ou para ficar julgando a pessoa porque ela está naquela situação, então não faça. Não é o dom que você tem, não é. Você vai mais atrapalhar do que ajudar. Então, encerrando esse ponto e trazendo essa aplicação aqui para a igreja, meus irmãos, todos nós recebemos dons da parte de Deus, todos nós temos que procurar qual é esse dom que Deus nos deu. Nós temos que ser humildes em aceitar, se foi 5 denários, se foi 3, se foi 1, sermos gratos a Deus pelo dom que Ele nos deu. Se as pessoas enxergam o dom que Deus me deu como algo nossa, eu queria receber aquele dom é maravilhoso, eu olhar para isso e falar, foi Deus que me deu, não é mérito meu, é a vontade dEle, eu vou fazer o melhor que eu puder para trabalhar esse dom. Se Deus me deu aquele dom mais inferior, aquele que ninguém dá muito valor, aquele que as pessoas não veem algo de muito útil nisso, ou de muito glamour nisso, eu devo me empenhar, eu devo trabalhar, eu devo buscar a aprovação de Deus e não dos homens. Então trouxe esse texto, meus irmãos, porque a igreja local, igrejas locais, denominações, têm tristemente se desviado dessas instruções do apóstolo Paulo e buscado a forma do mundo de valor, de dom, de conceito de si mesmo. E nós devemos voltar a isso, olhar para a Bíblia e nos consultar na Bíblia, qual é o meu valor, qual conceito eu devo ter de mim mesmo, para que eu não venha a ser um inútil na igreja e nem venha a ser uma estrelinha, mas que eu tenha a minha medida exata, a medida certa que vai ajudar a igreja a crescer. Amém? Nós vamos dar aqui vamos fazer uma oração e vamos dar um pequeno intervalo para uma água, um café, e depois nós vamos ter a nossa primeira assembleia, depois de muito tempo, acho que eu nem lembro mais como é que
se preside uma assembleia aqui, né? Vamos ter que resgatar formalidades que há muito tempo nós não praticamos mais. Mas vamos orar e vamos dar um intervalo para uma água e um café. Ó Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a entender o sentido dessa palavra Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a entender o sentido da palavra servo. E ajuda-nos a entender, ó Pai, que é melhor ser servos de Cristo, é incomparavelmente melhor e glorioso ser servo de Cristo, ser teu servo, do que ser servo de Satanás. Ajuda-nos, Senhor, a entender, ó Pai, o quanto isso tem valor, a começar em mim, Senhor. Ajude-me, Senhor, a entender o quanto isso tem valor, para que quando eu achar que isto está pesado, que seguir o Senhor e obedecer o Senhor está pesado, eu possa olhar para isso tudo e dizer, não, pesado é o mundo, pesado é o pecado que eu carrego, pecado é o meu ser, essa minha sujeira diante do Senhor, mas o fardo do Senhor é leve. Trabalhar para o Senhor é um privilégio, é uma honra, mas o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece o nosso coração, e sabe que por vezes nós olhamos para o dom, para a tarefa, a graça que o Senhor nos deu, e por vezes nós achamos pesado, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Perdoa, Senhor, a nossa maneira errada, o nosso conceito errado de nós mesmos e da missão que o Senhor nos deu. Ajuda, Senhor, a entender como teu servo Paulo, que essa é uma leve e momentânea tribulação comparado ao peso de glória que receberemos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a entender que, de fato, a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e é essa vontade que nós temos que buscar e não a nossa, Senhor. Assim oramos em nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Amém, Senhor. Vamos tomar um cafezinho, um chazinho, daqui a pouco